Muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí mais um dia de live literária aqui no podcast do livro Não Me Livro. Que delícia! A gente vai nesse ritmo aí até amanhã, sexta-feira, e depois a gente só volta na segunda, tá? As lives agora são geradas diariamente. Então, todo dia eu estarei aqui com vocês para bater papo, conversar e aquela bagunça que a gente gosta, tá? Zan, querido, um beijo. Enquanto o nosso escritor não entra, lembrando aqui para vocês que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo Spotify, Anchor, canal do YouTube, YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá? Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas. E hoje tem entrevista até 11 horas da noite. Ai, que delícia! Começamos cedo e vamos até tarde. Assim que eu gosto. E amanhã tem mais, o dia inteiro, tá? Beijo, querida. Zan tá aqui, autora também no podcast. Tive o privilégio de recebê-la. Um beijo para você. Muito bem, nosso escritor hoje é o Yuri Alves Moreira. Ele que é contista, tá com uma obra no mercado chamada Os Contos do Tio Simon. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse trabalho. Acho que o nosso escritor já até entrou aqui. Entrou. Vamos aceitar. Yuri, aceitei aqui o seu convite. Oi! Tudo bem, querido? Bem-vindo! Tudo bem? Obrigado pelo convite. Nossa, tô nem a roupa para esse evento. Não se preocupe, é assim mesmo. A tua câmera tá um pouquinho embaçada. Você consegue desembaçar ela? Pior que não é nem a câmera, é a qualidade da câmera, que é um pouquinho pior ainda. Você tem sem a luz aqui, mas infelizmente a câmera que às vezes me dá essas envergonhadas mesmo. Não tem problema, a gente consegue te ver. Querido, antes da gente começar, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que eu estou muito feliz de você participar do meu projeto nesse mês de julho. Obrigada, tá? Eu que agradeço pelo seu convite, na verdade. Você agradece a gente, mas na verdade a gente, como escritor, receber esses convites para falar sobre o nosso trabalho é dar palco para artista. Então, eu que agradeço pelo convite, muito obrigado de verdade. Que fofa. É a tua primeira live literária ou você já fez outras? No meu próprio canal, por esse aqui eu já fiz sim algumas, mas assim, era eu comigo mesmo, falando um pouquinho sobre os meus trabalhos, ou às vezes eu fazia, uma vez eu fiz com um amigo que eu tinha na época, que foi quem fez as capas dos meus livros. Aí a gente estava falando um pouquinho sobre o processo de fazer as capas, como é que foi, mas nesse processo de alguém me chamar para falar diretamente sobre isso, essa é a primeira vez, e confesso que eu tô nervoso. É um público diferente, né? Você tem um canal aonde? No Instagram, no YouTube? Qual é o teu canal? Nos dois. Esse mesmo nome, o Contista Solitário, no YouTube. Aí no YouTube eu tenho contos de terror e suspense. Então assim, eu tenho 3 tipos de obras. Eu tenho o do Instagram. Na verdade, o Instagram, na verdade, é só o meio para compartilhar tudo. Mas eu tenho no YouTube, que são os contos de terror, ficção e suspense. Ali é o que eu chamo de terror pelo terror mesmo. Então ali não tenho nada em específico. Eu só gosto de... Tive uma ideia, quero matar alguém, vou escrever um conto. Vai pro YouTube. É só isso. É basicamente isso. Uma vez uma pessoa de um grupo do WhatsApp que eu tô, ela falou assim, gente, faz tempo que ninguém faz um conto sem espírito, sem nada amaldiçoado, só uma pessoa matando as outras. Eu ouvi, interessante, vou fazer este conto. E escrevi a faca de prata. E coloquei lá. Terror pelo terror. Você não vai aprender nada. Aí eu tenho
o Tio Simon, que é o livro que você acabou de mencionar, que são os contos do Tio Simon. Aí já tem uma outra estrutura, já tem um outro objetivo. É contos também, mas já tem o objetivo de ensinar, de inspirar, de questionar. Aí, então já parte mais para esse lado. São objetivos e cada livro do conto do Tio Simon, ele tem uma parte do conto. Então os contos, por algum motivo que eu não sei explicar, os contos são seriados. Então é partes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Em cada livro do Tio Simon, que por enquanto eu tô com 3 prontos e estou finalizando o quarto. Tem uma parte do conto. Então, assim, quem leu o primeiro livro vai ter que ler o segundo para saber como é que finaliza o conto. Isso é estratégia de marketing, né? Maldade. Tu falou um negócio aí que eu adoro, que é o poder de matar alguém numa história, gente. Isso é sensacional! Quem geralmente você... Ô, Yuri, quem geralmente você mata? É um amigo, é um vizinho, é um parente distante? Tem alguma coisa? Isso funciona com você? Funciona, é um pouquinho de tudo. Eu penso assim, poxa vida, eu vou pegar as características de tais pessoas, colocar em um só personagem e vou matar ele. Ou às vezes você cria um personagem pra matar. É maldade? Cara, nós somos escritores. A gente faz das coisas mais lindas as coisas mais bizarras, cara. Então, como escritor, então, por exemplo, eu tenho um conto no YouTube chamado A Comédia dos Mortos. Cara, é a coisa mais bizarra que eu já escrevi. É um conto de um apocalipse zumbi, onde os zumbis criaram uma certa consciência e passaram a não matar os seres humanos e viverem em harmonia. Só que, em meio a toda essa farra aí, os zumbis começaram a ficar entediados, então queriam fazer um teatro, uma peça de teatro. Aí não vou falar a história, porque aí é justamente da onde vem o nome A Comédia dos Mortos. Então, assim, é uma coisa que você vai assistir e você fala, caramba, mano, que horrível. Então, assim, eu começo a trabalhar essas partes mais macabras. Então, assim, eu viajo. Nos meus contos de terror e suspense, eu viajo. Sabe assim, viajou na maionese? Então, eu vou assim na maionese quente e vou embora. Sensacional, né? Agora, essa tua pegada pro terror, ela sempre existiu desde que você começou a escrever? Como é que surgiu o terror na tua vida? Olha, como uma boa criança, eu sempre tive medo de terror, de história de terror. E filmes principalmente. Porém, eu sempre gostei. Então, assim, ainda, por exemplo, só pra você ter uma ideia, os filmes do Fred Krueger, eu só fui ter coragem de assistir, eu já tinha mais de 25 anos de idade. Que até então, eu não tinha coragem, que a ideia do Fred Krueger de matar as pessoas nos sonhos, eu falei, cara, isso é muito demoníaco. Como uma pessoa... Tanto que ainda hoje não se tem um filme com o peso que tem o Fred Krueger. Eu já assisti vários filmes de terror pesado, mas na intensidade do Fred Krueger, não tem. Então eu falei, cara, é da hora. E eu sempre gostei, apesar do medo que eu sentia, eu sempre gostei. Então eu comecei a escrever. Mas os contos mesmo de terror começaram a surgir, cara, foi muito depois de eu ter escrito meu primeiro conto, que nem era terror na época. Era conto de ficção e fantasia, que era um mistério, na verdade, chamado Enigma da Rosa, que eu escrevi na faculdade. Então, muito depois disso, eu comecei a escrever terror, que foi pro YouTube. Mas antes de ir para o YouTube, foi onde eu comecei a escrever primeiros contos de Simon, que foi mais voltado, a princípio, para um público infanto-juvenil e infantil. Não infantil, crianças 5, 6 anos. Não infantil, mas crianças acima de 10 anos. Ter uma consciência, consegue assistir terror, não ter tanto medo, pensar por si só na questão o livro fala sobre isso. Então, a partir daí que eu começo a escrever meus livros, que eu já estava na faculdade, foi em 2012. Muito bom. Agora, os contos do Tio Simon, você tem ele em versão física aí com você? Tenho e não tenho. Tenho, porque eu tenho, ele tá aqui na minha mão. Esse daqui foi um amigo meu que imprimiu. Ele imprimiu 2 para mim. 2 não, 4 livros. 2, os contos do Tio Simon, e ele imprimiu 2, Bosque das Estações, Outono no Bosque. Tanto que esse outro livro está na casa de uma amiga minha, acabei de mandar mensagem para ela, que bateu a saudade do livro, que ele só imprimiu para mim porque eu tinha mandado para ele e ele na época trabalhava numa gráfica. Aí então ele imprimiu e me deu de presente. Então, ou seja, eu tenho, é só meu e é meu xodó. Então, esse aqui. Mas de resto, os 2 livros, eles estão disponíveis para Kindle. E assim como você, ontem eu estava assistindo a sua live, você falou sobre como surgiu a inspiração do livro Não Me Livro. Assim como você surgiu tudo na pandemia, eu também surgi
na pandemia. Então foi na pandemia que eu sentei o bumbum na cadeira e comecei a colocar, a tirar da minha mente todas as minhas histórias. Eu comecei a escrever. Eu tinha muitas histórias, muitos contos, tanto que os contos de Simon não foi meu primeiro livro. Meu primeiro livro foi Bosta das Estações, que eu comecei a escrever em 2012, quando eu estava na faculdade ainda. O estopim foi os contos, foi na verdade o Enigma da Rosa. Os contos de Simon vieram 2, 3 anos depois. O título dos contos de Simon. Tanto que ele passou por várias mudanças e eu pretendo, em um futuro não tão distante, fazer uma nova repaginada na capa dos 3 livros que eu tenho pronto, que é os contos de Simon, os 3 volumes, Bosta das Estações e Kairos Fantasma do Tempo. Que estão todos prontos. Eu tô vendo aqui que Kairos, Fantasma do Tempo, é uma capa belíssima. Essa capa você arrebentou. O Bosque das Estações também. Um outono no bosque. A capa tá belíssima, adorei. E os contos do tio Simon também. E aí eu queria te perguntar o seguinte. O Fantasma do Tempo, ele é sobre o quê? Kairos Fantasma do Tempo é o meu herói favorito. Esse, grande parte do livro foi inspirada, do personagem em si. O personagem foi inspirada em mim mesmo. Então, eu me idealizei como personagem. Na época que eu escrevi, eu devia ter entre 20 anos, mais ou menos. Já tenho uns 20 anos, já estava na faculdade. E conta a história de um garoto de 14 anos que ele tem a mãe... Ele tem a mãe, não. Ele e a mãe morrem em um ataque de robôs. Que, na verdade, a gente acaba descobrindo ao decorrer do livro que esses robôs são exércitos de uma deidade, de um ser divino, que tem o objetivo de destruir os mundos. E nesse objetivo ele acaba atacando primeiro tanto o Kyle, que é o nome do alter ego do herói, e a mãe dele, mata os dois. Só que é onde vem a reviravolta, que quem acaba morrendo não é o personagem em si, mas uma versão dele do futuro que morre, para que a versão verdadeira dele do presente possa ser preservada para poder salvar o futuro de um apocalipse. Então, é a partir de tudo isso que a história se desenvolve. Então, ele fica sumido por 2 anos, e então ele volta, mais uma vez, como Kairos já, para poder parar esses 2 vilões, que um se chama Chefe e o outro se chama Cyborg. Que a gente acaba descobrindo que são seres extremamente poderosos e vai fazer uma tragédia na vida do Kairos. Do Caio e do Kairos, que é onde vem o massacre, sangue, morte, dor, e acabo trabalhando bastante nisso, que é a questão psicológica do personagem. Por ele ser, na época que ele morreu, entre aspas, ele tinha 14 anos, e quando ele volta como herói, ele tem 16, então ele acaba tendo o fardo de salvar o mundo e ver inúmeras pessoas morrer, e tudo que ele pode fazer é nada. Então, assim, eu penso, cara, como é que um adolescente de 16 anos iria ficar quando vê um monte de pessoas mortas na sua frente e não pode fazer nada? Então, é em cima disso que eu acabo trabalhando o personagem Caio. E assim, abrindo o leque aqui, ele é apenas o primeiro herói de uma saga imensa. Imagina o universo cinematográfico da Marvel. É isso. Então, eu tenho várias sagas, já tenho o título de todas as sagas, de todos os livros, a ideia de todos eles. Acho que, se não me falha a memória, acho que são umas 6 sagas diferentes, onde o Kairos, ele é o personagem principal, é o que dá origem a todos esses heróis. Bosque das Estações, ele foi o primeiro livro que eu escrevi. E tem um crossover que acontece entre os 2 livros e vários outros livros que vão acontecendo mais adiante. Então, assim, todos esses livros estão interligados. Então, é uma coisa que eu viajei assim, Haja material, gente. É muito material para desenvolver. Caramba! Agora, o Bosque das Estações, um outono no bosque, fala sobre o quê? Aí esse daí é mais divertido, porque quando veio a ideia de fazer esse livro... Calma, minha filha, só um minutinho. Gente, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. Só pra eu fechar ali a porta, tá? Deixa eu cair. Calma, tô bem. Voltei. Entre mortos e feridos, todos estão bem. Voltando, quando eu comecei a idealizar o Bosque das Estações, ele veio, na verdade, como 4 notinhas apenas no instrumento que eu tocava. Eu sou professor de música, dei aula para vários alunos, e eu tocava 4 notas na viola clássica. E assim, era 4 notas que eu ficava se repetindo. Eu ficava tocando, fiquei mais ou quase 1 ano tocando isso.
ficava tocando, 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 tocando. Os meus alunos na época, eles ficavam até com raiva de mim, de tudo que eu tocava essas músicas. E eu continuava tocando. Até que de tanto eu tocar, eu comecei a visualizar alguma coisa. Então, aquela nota começou a abrir para mim, cara. Aí eu comecei a imaginar a cena. Eu estou em um campo verdejante. Não, não sou eu. É um garoto de 16 anos com cabelos loiros, cacheados que vão até os ombros. Ele está andando. Enquanto ele está andando, ele vê ao longe 2 carvalhos surgindo da terra, se erguendo maravilhosamente. E ele, curioso, vai até esses carvalhos. E quando ele chega, ele se depara com a entrada mágica para um outro mundo. Onde, através desses bosques passando, é um mundo onde só é outono. Onde não existe a primavera, só é outono. E quando ele entra, aquele silêncio, as árvores majestosas e vão indo. Gente, aí eu comecei a viajar em tudo isso. Aí então foi onde eu discorri a história do David Rusher, que, como eu disse, ele tem 16 anos, só que ele acaba descobrindo que muito mais do que 16 anos ele tem, que ele, na verdade, ele está preso do lado de fora de uma maldição de um reino chamado Selmaris, onde o próprio tio dele precisa matar ele para que o tio possa assumir o trono de Selmaris. Porém, o David, ele é o herdeiro por direito a este trono. Então, existe uma batalha que vai ter que acontecer entre o tio e o sobrinho. E, em meio a tudo isso, existe um monte de mentiras, existe um monte de verdades, inverdades, existe morte, existe traição, existe vampiros e lobisomens nessa história também. Nossa! Porque eu estou trabalhando em 2 mundos paralelos. Um mundo dentro dos bosques e um mundo fora dos bosques. E o David, ele cresceu fora dos bosques, no mundo de vampiros e lobisomens, onde ele assistiu os pais adotivos dele serem comidos por lobisomens. E essa história, esse peso que ele carrega, vem em cima de tudo. Então, assim, é um peso muito grande que também o David carrega. E, assim, é muita dor. Esse daqui eu posso dizer que tem um pouquinho mais de sofrimento do que no livro do Kairos. Nossa, quer dizer, o nosso escritor, ele tem aí uma bagagem, muito material para desenvolver e desenvolvido. Agora, o que me chamou a atenção, cara, são esses títulos. O Bosque das Estações, O Outono no Bosque, Kairos, Fantasma do Tempo, que já dá até para a gente ter uma noção, e os Contos do Tio Simon. O que se trata os Contos do Tio Simon, o Yuri? Então, os Contos do Tio Simon, foi como eu falei, ele surgiu muito depois de eu ter escrito meu primeiro conto. Meu primeiro conto que eu escrevi foi Enigma da Rosa. Eu escrevi, estava na faculdade, e assim, é muito paralelo tanto os Contos do Tio Simon quanto o Bosque das Estações. Porque na faculdade, a gente estava na aula de contos, de como a estrutura dos contos. E eu escrevi, como eu já estava na época, eu estava com Bosque das Estações na mente, então eu resolvi fazer um conto desse Bosque das Estações, como lição de casa que você tinha passado. E eu escrevi. Só que quando eu cheguei no dia para apresentar, na hora que eu olhei para aquela folha, com aquele conto, eu olhei e falei, cara, que merda é isso? Era muito ruim. Não expressava nenhum por cento daquilo que estava na minha cabeça. Aí eu sentado, olhei para o professor e perguntei, professor, o conto tem que acabar com um final feliz? Ele falou, não. Eu falei, obrigado. Eu amassei aquilo ali, joguei fora e em 30 minutos eu escrevi meu primeiro conto, O Enigma da Rosa. Enquanto toda a sala estava apresentando ali os contos, eu estava escrevendo. E de repente a Rosa morreu, mas quem a matou? Em plena luz do dia, Roberto, o amigo apaixonado por ela, em casa, comecei a escrever, que louco, escrevi. Daqui a pouco, quando foi minha vez de apresentar, eu tinha um conto pronto. E apresentei pra sala. O pessoal ficou tipo assim, nossa, você escreveu agora, o pessoal ficou maravilhado. E eu fiquei todo como pomposo, escrevi um conto em 30 minutos. Aí o professor veio e fez assim pra mim e fala, olha, é legal o seu conto, mas quem são os personagens? Eu olhei pra ele, fiquei com tanta raiva do professor. Eu falei, professor, como assim? Eu falei, tá bom, semana que vem te trago uma novela mexicana. Aí na semana seguinte, eu desenvolvi mais o conto, com todo o herói e tudo mais. Aí foi onde uma amiga minha falou, Yuri, o seu conto tá legal, mas quem é o Caveira Sem Face? Que é o vilão da história. Você já pensou em desenvolver mais sobre ele? Eu não tinha pensado. Ela me deu a ideia, eu gostei e falei, vou fazer. Aí, a partir daí, eu comecei os contos seriados. Então, eu tenho O Enigma da Rosa, parte 1, A Morte da Rosa. A parte 2 é Mistério da Delegacia. Parte 3, Arquivo Morto, Desventos do Ano Passado. Aí tem o Caveira Sem Face, Intocável. E a parte 5, que é um final alternativo, chamado Quebrando o Tabu.
enquanto eu escrevia cada um desses contos, iam surgindo outros contos. Aí, então eu comecei a fazer um compilado de todos esses contos, e foi onde surgiu a ideia dos contos do tio Simon. Porque como eu fazia estágio, então eu levava meu notebook para as escolas para escrever. E em uma dessas escolas, um aluno pediu para ler um dos contos e viu o nome de um personagem chamado Simon. Na época ele não sabia o meu nome e passou a me chamar de tio Simon. E eu gostei muito, foi interessante. Então eu adotei para mim o pseudônimo de tio Simon. Aí, tanto que eu tive aqui no Instagram, antes de ser o Contista Solitário, ele se chamava Os Contos do Tio Simon. No YouTube também era Os Contos do Tio Simon. Então, assim, desde o início da pandemia, desde 2012 para cá, muitas ideias passaram, muita água passou nesse moinho, muita ideia veio, muita ideia foi. Aí eu comecei, então, a mudar muito dos títulos por causa de inúmeras coisas. Mas os livros eu pretendo manter, os livros de contos, porque ali só são contos. Com o tio Simon só contam, onde o próprio tio Simon, ele é um personagem que narra essas histórias. Logo no primeiro livro, você vai ver que tem a apresentação do livro, ele fala que ele vem de um outro mundo, onde as pessoas não conhecem as histórias. Mas aqui na Terra, os seres humanos gostam de contar histórias e ele ficou fascinado por isso. Então ele quer aprender com os humanos para poder levar as histórias para o mundo dele. Então ele coleciona essas histórias. O tio Simon é um ser de outro mundo. Que maravilha! Eu gostei desses contos do tio Simon. Agora eu entendi como que surgiu esse título. Agora, com 3 livros publicados, ô Yuri, o que te motiva tanto a escrever contos de ficção científica, terror, você patinar por um extremo ao outro? O que te motiva tanto a abrir... A viajar. Exatamente, de um extremo ao outro. Isso eu tava pensando hoje, né? Eu tava assim, será que vai ter um momento que eu posso falar sobre isso? Porque eu tenho 4 pilares importantes para minha escrita. Assim, isso eu guardo para mim, não é qualquer autor. Tem 4 pilares importantes. 2 pilares são 2 autores e 2 pilares são 2 ideias, 2 pensamentos. Então, 2 autores. O primeiro é o Charles Perrault, que ele foi o pai dos contos. Ele que começou a registrar todos os contos de fadas lá na Europa medieval, no século XV e XVI. Ele que começou a registrar esses contos, começou a pegar os contos, que até então, na época dele, todos os contos só eram contados oralmente. Então ele achou muito interessante essa ideia. Então ele pegou os contos de fadas e começou a registrar. A Chapeuzinho Vermelho dele, por exemplo, é a minha versão favorita, onde a Chapeuzinho morre no final. Então, assim, eu acho isso fantástico. Que é onde tem a minha segunda coluna, que é justamente essa. Os contos de fadas não é para entreter, é para ensinar. Os contos de fadas a gente usava naquela época para ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. Tanto que tanto os contos quanto as fábulas, eles eram contados nas cortes dos reis. Reis ouviam esses contos. Fábulas, que hoje a gente conta para criança, era contada para reis. La Fontaine foi um cara contemporâneo ao Charles Perrault. Então, essa ideia de usar a história para mudar as pessoas, eu achei essa ideia fascinante. Tanto que foi a base do meu TCC na faculdade, sobre os contos de fadas. Então, meu TCC é baseado nos contos de fadas. Então, tem uma propriedade assim que eu falo muito, quando eu falo sobre contos de fadas, sobre história, meu olho até brilha, porque é o que eu gosto, é a base. E o Charles Perrault, ele tem essas 2 colunas. Ele é o meu autor favorito, autor morto. Eu tenho autor morto e autor vivo. Então, o autor morto é ele. E ele também tem essa ideia de trazer a importância, trazer significado, trazer a mudança, fazer você questionar. Aí eu tenho o George Martin, que é o autor da saga das Crônicas de Gelo e Fogo, do Game of Thrones. Eu passei a gostar dele quando eu comecei realmente a ler as Crônicas de Gelo e Fogo. Que assim, eu tinha medo de me aprofundar com os personagens. Por isso que eu escrevia contos, que eles eram mais simples, eram mais curtos. E eu tinha medo de me aprofundar, falar muito dos contos, falar muito dos personagens, falar muito das pessoas. Até que eu li o George Martin e percebi que ele não tá nem aí para isso. Ele escreve, coloca o que ele quer, ele se aprofunda, ele dá detalhes e não se importa. Tanto que os livros dele são gigantescos. Aí eu falei, cara, se ele faz isso, não tem medo, eu vou fazer a mesma coisa. Então ele acabou assumindo a 3ª coluna de base para eu escrever. E a 4ª coluna, que eu uso assim como base, é o C.S. Lewis. O C.S. Lewis é o autor das Crônicas de Nárnia. E o que eu tenho de importante dele para mim é o quê? Ele é cristão. E não sei se vocês sabem, mas as Crônicas de Nárnia, principalmente o livro Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele tem toda uma base bíblica. E eu também, como cristão, eu achei isso muito da hora. Eu falei, cara, eu ficava com
medo de escrever as minhas histórias, e o pessoal da igreja fala, não, tá errado, você não pode escrever sobre isso. Então eu divulgava pouco. Aí eu pensei, mano, mas tá errado. Aí quando eu li e assisti as Crônicas de Nárnia, eu falei, cara, olha o que o C.S. Lewis fez. Ele falou sobre Deus em um livro de fantasia e ficção. Se ele pode, eu posso também. Então eu usei esse mesmo argumento. Então, dentro, principalmente do Kairos e dos Bosques, são livros que, em muitos momentos ali bem específicos, tem passagens bíblicas, tem referências bíblicas, tem fundamentos bíblicos. Ou seja, é um livro que eu consigo atingir os dois públicos, o público cristão e não cristão. Só que, é assim, eu tenho os livros, os meus romances, tem essas bases, e os contos do tio Simon. Se você vai pro YouTube, não tem base nenhuma. Ali é o terror pelo terror. Então, se você imaginar, eu vou aprender alguma coisa no YouTube, não vai. Ali eu tenho alguns vídeos que eu fiz uma análise, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, da Cinderela. Aí eu faço a análise dos contos, contando como é que eles eram, por que eles eram como eram. Aí é outra coisa. Mas os contos no YouTube é o terror pelo terror, a morte pela morte, o sangue pelo sangue. E não quero te ensinar nada. Agora, os meus romances, aí sim eu quero te ensinar. Então, senta, leia e se prepare para chorar e precisar ficar se assustar, porque eu sou bem, tipo assim, vou matar você do pior modo possível. Então, eu detalho essas coisas. Quando o David, os pais dele morrem, por exemplo, eu detalho o som dos ossos quebrando, a sensação do David, o sangue pela... Então, assim, é morte. Nossa Senhora. A Ivan tá falando aqui, os contos do tio Simon são maravilhosos. Real. Ah, bom, você tá com o livro em mãos, leia pra gente um trechinho. Ah, tá bom. Então eu vou ler... Ixi, nossa. Eu vou ler o Enigma da Rosa. Vou ler o Enigma da Rosa, que é o conto que todo mundo mais ama. Ele é o primeiro conto que eu escrevi, né? Em uma pacata cidade, com pouco mais de 1.000 habitantes, onde todos se conheciam, onde todos trabalhavam, viviam e sobreviviam, morava ali uma mulher chamada Rosa, amada por poucos, querida por muitos, odiada por todos. Mulher rica, tinha apenas uma irmã mais velha, Cassandra. Ela era herdeira de todos os bens da família. Rosa teria apenas direito a algumas casas e uma certa quantia em dinheiro. Ela tinha uma amiga muito invejosa, Rebeca, que sempre quis ter o que Rosa tinha. Rebeca mataria Rosa só para ter suas casas e dinheiro. Matar por inveja? Pensava a Rebeca. Todos saberiam que fui eu. E além do mais, seria presa e não teria nada dela. E assim, então, ela procurou outros jeitos de ter suas riquezas. Rosa trabalhava em uma fábrica de peças para carro. Seu chefe, Steven, gostava muito do trabalho dela. Ela cada vez mais crescia naquela fábrica e isso fazia com que muitos a invejassem a ponto de desejarem sua morte. Mas ninguém sabia o que havia escondido no mais profundo do seu duro e maléfico coração. Vingança, ódio, orgulho, os mais frios sentimentos. Roberto era o único que a olhava com um olhar de amor. O amigo mais íntimo de Rosa. Ele preparou para ela uma surpresa, um passeio no parque, e também lhe pediria em namoro. Certo dia, Rosa conversava com uma amiga enquanto voltava do trabalho sobre o seu sonho de ser muito rica, ter sua própria empresa. Mas você já é rica. Para que mais dinheiro? Perguntou a amiga. A questão não é dinheiro, é posse. Eu quero mais. Vou fazer o que for preciso para ter mais e mais. Seu coração começara a se encher dos mais frios e maus sentimentos. Não se sabe como. No dia seguinte, os pais de Rosa e Cassandra morrem em um desabamento de uma casa onde eles estavam. A cidade ficou em luto por uma semana. No dia que foram ler o testamento, para a surpresa de todos, nele dizia que Rosa receberia tudo e Cassandra, a irmã mais velha, não receberia nada. Com um ódio mortífero, Cassandra se levanta, toma o testamento das mãos do juiz e lê, comprovando tudo o que foi dito. Estava a assinatura dos pais. Cassandra passou a odiar mais ainda Rosa. Na mesma semana, Rosa pediu demissão do trabalho e abriu uma empresa. Junto, ela levou os melhores funcionários de Steven. O ódio que nasceu no seu coração escorria pelos seus olhos, evaporava de sua cabeça e pingava de suas mãos. Como ela fez isso? Ela me enganou. Eu dei as melhores oportunidades a ela e ela faz isso comigo. Rosa, eu mato você. Com um grito dentro de seu escritório, ele expressa sua raiva. Uma noite, em uma esquina onde ninguém passava, estava Rosa com um homem mascarado. Você está fazendo tudo perfeito. Continue assim e receberá o seu dinheiro. Mas não é só o seu dinheiro que eu quero. Eu também... Antes que pudesse terminar de falar, Rosa tapa-lhe a boca e diz: se você merecer, também receberá isso. Se merecer. Agora vá.
Não quero ser vista com você. Podem suspeitar. E não vá falhar em matar o delegado Ramírez amanhã. Ele será um encosto para os meus planos. E dito isto, se separam um para cada lado. No dia seguinte, em sua nova casa, lá estava Rosa, desfrutando de sua herança. Din-dom. Toca a campainha. Algo de errado aconteceu nos planos dela daquele dia. E a Rosa morreu. Mas quem a matou em sua própria casa, em plena luz do dia? Roberto, amigo apaixonado por ela, ao encontrá-la no chão de sua casa, com 3 facadas no peito, desesperado, liga para a polícia e a ambulância. O que aconteceu? A delegada perguntou o delegado. Não sei. Cheguei na casa dela e vi a porta aberta. Quando entrei, encontrei-a no chão, com 3 facadas no peito e a faca ao seu lado. Hoje eu ia levá-la ao parque, pois é seu aniversário. Também ia pedir-lhe namoro. Roberto perdeu o chão, perdeu o amor de sua vida. Nas facas não havia digitais. A porta simplesmente foi aberta. Nada foi roubado. Ela era muito rica, tinha muitos amigos, tinha um número maior ainda de inimigos. Quem matou a Rosa? No dia seguinte, a delegacia foi chamada para depor o empregado mais antigo da casa. O que aconteceu? Onde você estava quando ela morreu? Perguntou o delegado, o senhor Ramírez. Eu estava na cozinha fazendo o almoço quando a campainha tocou. Eu ia atender, mas ela disse que não precisava, que ela mesma atenderia. Não ouvi mais nada até que o senhor Roberto chegou e anunciou em alta voz que ela havia morrido, disse o empregado. E você não achou estranho o silêncio? A casa era sempre silenciosa. Logo após o empregado, chamou Rebeca, a amiga invejosa. O que você sabe sobre a morte dela? Ora. Fico feliz por ela ter morrido. Minha única tristeza é que não fui eu quem a matou. Aquela Rosa espinhenta orgulhosa que ela seca até apodrecer do inferno. Mas, se você quer um conselho, Steven, o ex-patrão dela, tinha motivos maiores que os meus para matá-la, disse Rebeca. Seus olhos ardiam em felicidade pela morte de Rosa. Então, Steven, diga, por que você mataria a Rosa? Ela me enganou, cresceu às minhas custas, fez uma fortuna que eu deveria ter alguma participação. Depois, traiu, levando consigo os meus melhores empregados. Eu queria tê-la matado, não com 3, mas com 10 facadas. Depois, cortaria sua cabeça e penduraria no portão de sua casa. Mas não tive essa oportunidade. Converse com Cassandra, a irmã dela. Ela deve saber mais do que eu e com certeza tinha os melhores motivos. Então, Cassandra, por que você matou sua irmã? Ela era a mais nova da família. Não era herdeira de nada e herdou tudo. Casas, carros, joias, uma fortuna de 2 bilhões de reais. E eu não recebi nada. Somente 2 irmãs e eu não recebi nada. A morte foi pouco para ela. Rosa deveria ter empobrecido, perdido tudo e morrido de fome. Infelizmente, senhor Ramírez, não fui eu que a matou. No dia seguinte, uma carta misteriosa é entregue na delegacia. A carta, pela manhã, antes de todos chegarem, estava na mesa do delegado. Ao abri-la, vê um selo, depois a lê. Coitado, culpando pessoas inocentes, muito feio. Ela era a pessoa que todos queriam ter como amiga. Pena que era falsa. Matou os próprios pais, adulterou o testamento e passou a perna no próprio patrão. A morte dela foi um alívio para a sociedade. Não perca seu tempo procurando quem você não vai encontrar. Eu a matei. Quem sou? Sou homem, sou mulher. Sou um, sou todos. Sou um sonho, sou um pesadelo. Sou quem você não quer. Não me procures, não me chames. Aparecerei de noite ou de dia. Virei novamente, mas não me verás. Vocês não me pegarão, não se engane. De repente, ouve o grito de uma mulher. Ao sair para a porta da delegacia, vê pendurado pelo pescoço na parede logo à frente um homem mascarado, morto. Um papel preso junto ao corpo escrito ajudante da Rosa. Ao tirar a máscara, todos se espantam. Era Roberto. Os anos passaram e não conseguiram prender o assassino da Rosa, que se intitulou Caveira Sem Face. 30 anos depois, outras 20 pessoas morreram do mesmo jeito que Rosa e com o mesmo perfil que ela, falsa. E sempre uma carta revelando quem era realmente a pessoa era deixada no dia seguinte na delegacia. A morte de Rosa foi de todos os assassinatos o mais intrigante e foi comentado durante anos e gerações. Entre os jovens, tornou-se uma história de terror. Entre as crianças, um pesadelo.
Entre os adultos, um enigma. Entre os policiais, um crime perfeito. As pessoas tinham medo de serem falsas, medo de não acordarem no dia seguinte. Principalmente os policiais. Todos ainda queriam saber quem matou a Rosa. Gente, que delícia narrado assim, tão... Ai, que delícia! Eu contei essa história Adorei, tantas vezes super na adorei. escola, mas tantas vezes as crianças amavam. Então, foi esse o tom. Que eu escrevi em 30 minutos na sala de aula, na força do ódio. Que maravilha de conto! Agora, o Yuri, me diz uma coisa, um conto desse, mesmo que você tenha feito ali em meia hora, de uma dinâmica absurda, escrever conto, obviamente, tem uma pegada mais difícil para você desenrolar uma história em 2 páginas, envolver o teu leitor, dar informação, trazer uma trama, fazer plot twist. Cara, é uma loucura escrever conto. Qual é o teu método para escrever uma história como essa? Por exemplo, Monique, vou abordar um determinado tema e vou desenrolar com esse personagem e vou construir. Como que você produz um conto como esse? Olha, para ser sincero, uma vez eu tentei, recentemente, na verdade, eu tentei escrever mais um conto. No YouTube, eu tô com uma saga de contos lá, que chama Um Corpo Entre os Vivos. Já tem a parte 1 e 2 do conto. E eu estava indo para escrever a parte 3 do conto. E eu descobri, e eu tive uma crise de negação existencial. Porque foi um parto escrever 2 páginas do conto que não vinha de jeito nenhum. Agora, quando eu quero escrever, por exemplo, o meu romance do Primavera Sombria, que é a continuação do Bosque das Estações, cara, eu fico ali escrevendo 10 páginas tranquilamente, porque eu já tenho a ideia na minha cabeça. Então, o meu processo eu nunca vou atrás da história, eu deixo que ela venha até mim. É como eu costumo dizer, uma coisa meio louca, mas assim, eu costumo conversar com os meus personagens. Para conversar com eles, eles precisam vir até mim. Então, eu permito, por exemplo, quando a Rosa veio, a ideia veio, cara, ela sentou do meu lado e falou, conte essa história para mim. Então, eu permito que os personagens me deem a história que eles querem que eu conte. Então, eu começo a contar aquilo que eles vão sussurrando para mim. É aquela coisa, né? É o demônio e o anjinho no seu ombro, né? Que você vai ouvir. Eu geralmente ouço os dois. Então, eu coloco as 2 partes na história, o leitor que se vire para poder escolher o que ele quer. Então, é desse modo que eu faço. Eu permito que a história venha. Tanto que já faz um bom tempo que eu não escrevo contos, principalmente contos de terror, faz um bom tempo que eu não escrevo, porque eu estou muito mais focado nos romances, que é o Primavera Sombria, que é a continuação, e logo depois do Primavera Sombria eu já vou voltar a escrever o livro 2 do Kairos, que já tenho a ideia dele toda também, já tenho o título. Então, assim, os contos eu quero voltar, mas não sei quando, gente. Quem tá no YouTube, me perdoe por não finalizar a história da Simone. Ô Yuri, coloca o nome do canal do YouTube aí para o pessoal correr lá se inscrever e acompanhar os contos. É o mesmo nome aqui do Instagram, o Contista Solitário, mas eu tô colocando aqui agora também. O Contista Solitário, gente. Já corre lá, já se inscreve para acompanhar e conhecer mais sobre os contos do nosso autor. Aí, ó, ele botou aí. Tem bastante conto de terror lá no Contista Solitário. No YouTube, lá tem bastante terror, suspense. Tem um conto que eu escrevi, que eu falo que é o meu conto, que é o meu melhor conto. Não é o meu favorito, é o meu melhor conto pela complexidade dele, que se chama Fecha os Olhos. Eu lembro que quando eu terminei de escrever esse conto e contei ele para minha mãe, para minhas irmãs, eu lembro que minha mãe olhou para mim e falou assim, Yuri, se eu não te conhecesse, eu perguntaria se isso aconteceu com você. Porque eu narrei o conto de um modo, em primeira pessoa, e narrei de um modo tão intenso, tão real e tão profundo, que quando eu li aquele conto, eu falei, caramba, eu me senti culpado pelo que aconteceu com o personagem. Eu me senti como se eu tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse sofrido aquilo, de tantos detalhes, de tanta realidade que eu coloquei ali. E minha mãe olhou e falou, se eu não te conhecesse, eu perguntaria se isso aconteceu com você. Então, o conto, Feche os Olhos, ele tem uma profundidade muito pesada. Pois é, a gente costuma fazer isso, né? Nós, escritores, costumamos colocar nas nossas histórias
É uma narrativa que às vezes o leitor fala assim: meu Deus, será que ele é assim? Ou será que ela fez isso e aí escreveu? Então, assim, isso é bem comum. Inclusive em autores famosíssimos, best-seller, a gente olha e fala, gente, será que o Stephen King faria um negócio desse? Será que J.K. Rowling passou por isso mesmo? E aí você vai... É muito doido escrever, gente. É o que eu costumo, Agora, é o que eu pode costumo falar. dizer. Eu costumo dizer, todo escritor, ele escreve um pouco de si e um pouco para si. Então, assim, a escrita é uma coisa muito pessoal. Eu sou muito pessoal, então você vai ver muitos detalhes de mim em todas as minhas escritas. E tem um pouquinho de mim, tem um pouco do que eu penso, do que eu defendo, do que eu não defendo, do que eu acho, do que eu não acho. Mesmo na fantasia, dentro de um bosque aleatório, ali tem um pouco do que é o German Yuri. Então, se você ler nos mínimos detalhes, tem um pouco do que eu acredito ali dentro. Então, acho que todo escritor acaba fazendo isso, acaba sendo pessoal demais naquilo que era para ser interpessoal, né? Para ser super, vou me reservar. Não, sou pessoal demais, já era. Exatamente. Agora, eu vi aqui que você teve um ilustrador que te acompanhou, né? O Saulo, ele te acompanhou em os contos do tio Simon. Ele te acompanhou, ou foi só nos contos do tio Simon? Não, foi nas 5 capas, né? Nas 3 capas dos 3 volumes dos contos do tio Simon, e no do Kairos e do Bosque das Estações. Só que o que acontece? Foi o que eu falei, foram fases da minha vida. Então, assim, houve um momento, assim, que a gente estava andando muito junto, e quando eu me mudei para Santos, eu moro aqui em Santos agora, estou aqui há 2 anos e meio, mais ou menos, e quando eu vim para cá, eu vim justamente com essa ideia de, junto com ele, a gente levar isso adiante. Calma, relaxa, relaxa. Isso é um Minha gata que gato? tava. Isso é um gato, minha gata, que é a Fúria. Fala aí com ela. Oi, Fúria. Fala aí, pessoal. Ai, que graça! Ela tá aqui no meu colo o tempo todo. E tem mais uma que tá rondando aqui meu pé. São 2. Então, aí, quando eu vim, ele que foi o meu ilustrador. Tanto que em alguns, no livro do Kairos, nos agradecimentos finais, até menciono ele, porque enquanto eu escrevia uma certa parte do livro, ele estava ali fazendo a capa do livro. Só que assim, eram muitas ideias divergentes, a gente deu certo durante um tempo, só que depois as ideias não bateram, então a gente acabou se separando, vamos assim dizer, né? Tanto que eu estou para contratar um novo editor para poder fazer uma nova capa para todos os livros, fazer uma nova roupagem para os livros. Tanto que até o meu próprio canal no YouTube e no Instagram teve 3 nomes. Começou com os contos do tio Simon, depois eu mudei para Recinto da Distopia, depois eu finalmente mudei recentemente para o Contista Solitário, que é onde eu vi que tinha um pouquinho mais a minha identidade, que é onde eu voltei para a raiz original. Eu comecei sozinho, então voltei para estar sozinho e eu consigo desenvolver mais nas minhas ideias. Às vezes fico meio travado, às vezes não, mas acaba sendo melhor. Mas eu pretendo contratar um editor para poder fazer a capa dos meus livros, a nova capa. Agora, todos os teus livros foram de publicação independente, né? Você não fez nenhum com editora. Não. Todos eles, eu registrei todos eles e publiquei direto no Kindle. Tanto que, como eu falei, foi na pandemia tudo isso, e a minha mãe e a minha irmã mais nova, elas ficaram muito no meu pé para eu poder registrar, para eu poder divulgar do modo certo, para eu poder fazer as coisas certas, escrever. Minha irmã principalmente, ela falava muito, pegava muito no meu pé para eu poder registrar esses livros. Ela me mostrava, às vezes, algumas editoras, algumas coisas de como poderia fazer. Então, eu corri muito atrás disso. Minha mãe, ela foi a que mais lia, que mais acompanhava, mais me xingava, ó, faça isso, não faça isso, vai para esse caminho, me dava os conselhos. Mãe, né? Ainda bem que quem tem, valoriza a sua. Mãe, obrigado, chama, ela tá me assistindo. Então, minha mãe, ela deu muito esses toques. A minha irmã, mais ainda, que minha irmã, que assim, a minha mãe, eu comprava os livros, aí eu postava, olha, eu comprei esse livro, meu novo livro. Aí minha mãe vinha com aquele meme do Pernalonga comunista, nosso. Então, minha mãe, ela lia os mesmos livros que eu. Então, vira e mexe, eu posto algum livro, ela fala, Yuri, quando você vai fazer esse livro pra eu também ler? Tipo assim, tá bom, né? Então eu tenho que levar meu livro pra minha mãe também poder ler. Mas a minha irmã mais nova, não. Ela é totalmente diferente. A leitura dela tá mais pra biografia, pra coisa mais pé no chão, mais realidade.
eu já tô mais para fantasia e ficção. Então, assim, mesmo sendo diferente, a gente vira e mexe, bate uns papos loucos sobre leitura. É muito da hora com a minha irmã. Ela me humilha direto, mas a Ah, gente tenta. que delícia! Eu adoro biografia também, sou apaixonada. Deixar, eu leio todas as biografias do mundo. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para postar no Instagram das biografias masculinas e femininas que eu tenho aqui. Porque eu já li ano passado, no ano passado, né? Eu leio biografia a vida toda, né? Adoro ler biografia. Mas ano passado eu li algumas assim que foram excepcionais. Fernanda Montenegro é uma delas. Leiam Fernanda Montenegro, é sensacional. Michelle Obama também. Vou deixar só 2 dicas aqui. Avisar para tua irmã, para ela ler Michelle Obama e Fernanda Montenegro. Ela está sabendo sobre tudo isso. Então, Nina, leia Fernanda Montenegro e Michelle Obama. Agora, você como escritora independente, Yuri, publicou aí 3 livros. Qual é a tua opinião hoje no mercado editorial que a gente tem, expansivo, que está se transformando o tempo todo, tendo plataformas que possibilitam esse tipo de publicação? O que você pensa sobre a publicação independente no Brasil atualmente? Olha, é um caminho fácil e um caminho rápido, porém é um caminho muito complicado. Porque, assim, por eu ser independente, então eu preciso ter um público, eu preciso saber como divulgar, saber como alcançar as pessoas que não estão perto de mim. Então, eu, por exemplo, postei no Kindle. Legal. Então, se eu não ficar o tempo todo postando aqui no Instagram, postando às vezes no Twitter, posto lá também, nas minhas redes sociais, pedindo o pessoal espalhar, ninguém vai saber que eu publiquei, que eu tenho um livro escrito. Então, assim, é mais barato, porque eu não pago nada para postar ali no Kindle. Então, assim, eu faço toda assim, eu por eu mesmo. Então, assim, eu que escrevo, eu que faço a revisão, eu que faço a edição e eu que posto. Então, assim, é 100% eu. E muitas vezes, eu vou falar por mim mesmo, quando eu terminei de escrever Bosque das Estações. Aí, alguns anos depois que eu tinha escrito, eu fui ler o livro, mas eu fui ler esse livro como leitor, não como autor. Então, ou seja, todo leitor é crítico. Não Sim. importa se ele gosta ou não da história, ele é crítico. E quando eu li o Bosque das Estações, eu falei, caramba, Yuri, o que você fez? Eu li o livro e li muita coisa assim, é o que eu costumo dizer, os meus personagens, ele tem a profundidade de um Pires, ali no primeiro livro. Então eu falei, cara, tá muito ruim, assim, coisas que se uma editora tivesse visto, tivesse passado por uma editora, falar, ó, desenvolve mais isso, olha mais para esse personagem, olha mais para isso aqui, por que isso, por que aquilo. Aí ele ia falar, mas Júlio, você não mexeu? Não, não mexi. Algumas coisas eu mexi aqui, algumas coisas eu mexi ali, mas eu não me aprofundei. E mesmo assim eu postei. Por quê? Porque era a minha primeira obra, era o meu primeiro livro. Então, é aquela coisa da primeira vez. Todo ser humano precisa plantar uma árvore e escrever um livro. Já plantei uma árvore na minha infância, agora estou escrevendo um livro. Esse é o meu primeiro livro. Agora, nos meus próximos livros, eu não cometi esse erro. Foi onde eu falei a minha coluna do George Martin. Então, eu passei a dar atenção a todos os meus personagens. Então, legal, meus personagens vai ter isso, você vai sofrer assim, por que isso? Então, antes de escrever qualquer coisa sobre os meus personagens, cara, eu fico dias pensando sobre o meu personagem, dias. Por que ele vai fazer isso? Qual caminho ele vai tomar? Mas, às vezes, eu converso com ele assim na minha cabeça. Você quer mesmo isso? Eu tenho mesmo fazer isso com você? Então, ou seja, a edição independente te torna muito mais, dá um trabalho muito maior para você. É um trabalho mais barato. Pessoalmente, eu prefiro o livro físico. Cara, ter o livro na mão, ficar assim, sentado, lendo, sentir o cheiro da... É incomparável, né? Tô procurando, sim, editoras, já mandei meu livro para algumas editoras, hoje mesmo mandei para uma editora que eu vi. Vou mandar. Aí existe um outro caminho que no Brasil a gente também tem. Se não é a editora, é uma gráfica. Porque a editora tem todo um processo de revisão, de capista, todas essas coisas. A gráfica não. A gráfica não se importa se o seu livro está legal ou não. Eu vou publicar porque você está me pagando. Então, assim, você tem que confiar que o seu livro esteja bom. Então, você vai ter uma certa quantidade, pode ser que haja uma certa divulgação por parte da gráfica. Então, assim, é um outro caminho que eu também penso muito em seguir, que eu acho bom. Não em tese, acaba sendo mais barato também, mais viável, mas também é um caminho bom.
Mas, honestamente, todo escritor tem um sonho, tem a vontade de ter em uma editora, que é bem melhor. Tem um peso maior, tem um nome maior, tem um suporte maior por todos os lados, seja na parte gráfica, seja na parte de correção, de edição, o pessoal ficando no teu pé, ó, isso está errado, isso está certo, melhora isso, faz isso. Então, assim, a literatura no Brasil é uma coisa muito vaga, infelizmente, nós como escritores, a gente vê poucos respaldos, mas é uma área que eu defendo muito. Eu como escritor, falo, cara, invista na sua leitura. Eu falava muito isso para meus alunos, eu tinha muitos alunos que gostavam de escrever. Esse Ivan que está aqui, ele foi um dos alunos que ele escrevia muitos contos, eu ficava corrigindo os contos dele toda hora, ó, corrige isso, corrige aquilo. Aluno via, professor, olha o que ele escrevia. Eu sentava para ler com atenção, dava conselho, falava. Então, assim, a escrita é uma coisa boa, uma coisa essencial. Exatamente, movimenta a vida. Agora, você está produzindo algo para breve? Tem alguma coisa saindo do forno? Tem planos para publicar em 2024? Ou ainda está muito cedo? Como eu disse, eu já estou no segundo livro da saga do Bosque das Estações. Tanto o Bosque das Estações quanto o livro O Kairos vão ser sagas. Todos os meus livros vão funcionar como sagas. Exceto o Bosque das Estações, todos os meus outros livros vão ser trilogias. O Bosque das Estações vão ter 4, justamente porque é uma estação por livro. Então, o primeiro é o Outono no Bosque, o segundo é o Primavera Sombria, que eu já estou desenvolvendo. Eu ainda não estou nem em 1/3 do livro. Então, assim, eu já estou em 200 páginas, mas não estou em nem 1/3 do livro. Ainda tem muita árvore para passar nesse bosque. Então, assim, estou escrevendo, dou um tempo assim, às vezes escrevo 10 páginas numa madrugada assim, começo a escrever, escrevo, leio, releio, escrevo, aí eu canso, vou dormir. Descanso, repenso, penso onde eu parei, porque, então assim, provavelmente esse Primavera Sombria só vai sair para metade do ano que vem. Gostaria que saísse muito para esse ano, mas não vai. Então, enquanto não sai um livro novo, vocês têm 3 livros para ler. Em breve, posto o volume 2 e 3 dos contos do Time para Kindle, que eles já estão prontos. O volume 4, só falta de finalizar um conto. Então, assim, já tem muito material para ler. E, assim, se eu for falar o que vai acontecer na Primavera Sombria, no livro do Caio, mano, aí a gente já vai gastar mais 2 horas de live aqui, porque é muitos detalhes, muitos personagens, muitas coisas que foram surgindo. Como eu falei, no primeiro livro eu tenho um personagem com a profundidade de um pires. Agora, no segundo, me aprofundando com os personagens, na questão de traição, na questão de morte, na questão de por que o meu personagem age desse jeito. Que eu tô muito mais focado na jornada do personagem do que no final do personagem. Eu nunca olho pro fim. Eu não tô preocupado em como vai acabar. Eu estou preocupado em como eles vão chegar. Então, assim, eu trabalho muito isso. A jornada, para mim, é mais importante do que o fim dela. Então, o que meus personagens vão aprender com o livro. Por isso que eu aprendi com o George Martin, que ele está há 13 anos escrevendo um livro. Aprendi com ele que eu não tenho pressa para escrever. Então, vamos escrever com calma, mas que seja uma coisa com qualidade. Muito bem. Agora, teus livros estão à venda onde? Tem digital, tem físico? O pessoal consegue diretamente com você pelo Instagram autografado? Como é que tá isso? Então, como eu disse, todos os meus livros eles estão disponíveis só para Kindle, na forma digital, ou pode falar diretamente comigo, que eu tenho disponível também em e-book. Por hora, eu só tenho esse físico aqui comigo e o do Bosque das Estações, mas é meu xodó, esse não dou para ninguém, gente, nem adianta. Assim que eu publicar ele numa gráfica, numa editora, que eu tiver uma noção maior, com certeza eu vou divulgar para poder autografar, vou adorar fazer isso, vender, mas por hora, ou tá para Kindle, se não tem Kindle, está disponível também para os e-books, também é só falar comigo, me chamar, ou a gente bate um papo, vocês vão adorar conversar. Aqui no Instagram eu falo bastante sobre os meus livros, sobre os personagens, então assim, para ficar na dúvida quem é quem, vem aqui no Instagram. Tanto que aqui no Instagram também, mais lá para baixo, eu parei de fazer, eu escrevia muito microcontos, são os contos de 1 minuto no máximo, para postar aqui no Instagram, que são microcontos de terror, eu achava fantástico isso. Então, assim, quem gosta de microcontos, eu não achava que eu era capaz de fazer uma coisa tão curta, até descobrir que eu era capaz. Então, eu escrevi os microcontos aqui, que é muito legal. Então, aqui no Instagram, vocês vão saber toda a minha vida sobre contos, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, como é que tá o processo, o que eu leio também, que eu leio bastante. Então,
Só me procurar, me chamar, manda um direct e a gente bate papo. Adoro conversar. Muito bem. Vamos aqui, sinceramente, seus contos, do tipo que é aquela coisa clichê e algo inovador. Você pensa que vai acontecer algo que geralmente acontece, mas não acontece diferente. É muitas das vezes assustador. Ai, que maravilha! Só frisando, Yuri. Só frisando aqui para o pessoal, o teu Instagram. Eu vou marcar o autor aqui, tá? É Contos Solitários, é isso? O Contista Solitário. O Contista Solitário, gente. Já corre lá, já segue o nosso escritor para acompanhar o trabalho. E, obviamente, todos os contos que ele vem publicando, principalmente pelo canal do YouTube. Ai, que maravilha, Yuri! É tão bom conversar com alguém que também é comunicativo, que fala, que narra, que explica, que faz a gente rir. Querido. Deixar a gente vir a madrugada. Se deixar, a gente chega às 3 horas da manhã falando de livro. Eu quero muito te agradecer, dizer que eu tô assim nas nuvens com essa nossa conversa. Eu adorei o seu conto, adorei o seu trabalho. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Que você volte sempre que você quiser. O espaço está aberto. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Vim aqui conversar, bater papo com você, falar sobre meus livros, que é aquilo que eu falei, a gente como escritor, a gente fica muito honrado quando alguém nos chama para fazer uma coisa dessas, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, que é um trabalho assim que eu gostaria de ver mais em outras pessoas, mas você assim brilhou, radiante e se destacou. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim. E com certeza, sempre que tiver mais novidades, mais livros publicados, eu com certeza vou querer voltar aqui, conversar com você e falar para o mundo todo. Muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que hoje tem live até 11 horas da noite e amanhã também. Yuri, um beijo, amor. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite.